Eu sou Leila Donari e esse é o meu podcast Todo Mundo Pode Entrar, um espaço seguro para falarmos sobre qualquer assunto, especialmente sobre inclusão. Portanto, seja bem-vindo. Aqui, todo mundo pode entrar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo esse programa, mas é um enorme prazer estar aí com você com a continuação de um assunto super importante, que é a epilepsia. E hoje a minha convidada vai falar como é conviver com a epilepsia. Porque às vezes nós, mães que temos filhos que têm epilepsia, a gente muitas vezes não tem esse relato, né, de como é a epilepsia para eles, porque muitas vezes os nossos filhos são não verbais, têm alguma deficiência intelectual. Então hoje a Natália tá aqui para mostrar esse outro lado pra gente. Eu já vou apresentar ela para você, mas antes eu queria fazer a minha descrição audiovisual. Eu sou uma mulher branca, 1,60 de altura, cabelos pretos levemente ondulados. Hoje eu tô levemente maquiada, tô com um brinco redondo dourado, uma camisa estampada, bem floral, com fundo branco. Tô sentada. Atrás de mim tem uma parede escura. Do meu lado tem a TV com a logo do meu programa Todo Mundo Pode Entrar. E eu tô de frente aqui pro microfone e pra minha convidada, Natália. Natália, seja bem-vinda. Muito obrigada, Leila. Muito obrigada. Natália, que é gerente, né, comercial da Festela, que é uma loja super tradicional aqui em Londrina. Sim. E conheci Natália porque fui na Festela comprar umas coisas para aniversário de algum dos meus filhos. É. E lá a gente começou a conversar sobre isso. Acho que você me falou lá, né? Sim, que você tinha. te contei um pouquinho da minha história. Exato, e eu falei, nossa, muito interessante, eu quero gravar com a Natália. E depois de anos surgiu a oportunidade, né? Sim. Natália, começa fazendo a sua descrição audiovisual para quem tá ouvindo a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos acompanhar esse mesmo bordão da Leila, que eu achei ótimo, por sinal. Eu sou uma mulher loira, estou com 2 brincos prata. Estou representando a minha classe, os epiléticos e felizes. E estou no roxo para representar o Purple Day. Já explica o que é o Purple Day. Gente, tô achando que ela pode ser até podcaster, porque você fala muito bem, viu, Natália? Oh, obrigada. Quem sabe? Já vamos fazer uma mesa. Epilepsia, vamos fazer uma mesa de com epilepsia. certeza. Vamos fazer. Vamos quebrar tabus. Exato. Né? O que é o Purple Day? Começa por aí, então. Bom, o Purple Day é um dia dedicado mundialmente à epilepsia, né? E ele é dedicado nessa cor roxa, que ele traz a ideia da cor da lavanda, que é da solidão. E eu acho muito interessante a gente poder começar esse assunto e falar a respeito da cor, porque tem muito a ver com o que a gente vive como pessoa epilética, né? A solidão, então, ela tá presente. A solidão, ela é bem presente. Ela é bem presente. As pessoas ainda não conseguem entender a epilepsia tal como ela é, né, Nath? Não. Existe muito preconceito. Eu acho que muita mistura de ideia, de achar que a pessoa com epilepsia, ela é incapaz, né? Desde a parte de relacionamento, de trabalho, na parte da vida em geral. Eu acho que a pessoa com epilepsia, existe muito preconceito e pouquíssima informação. Exatamente. Acho que é isso que eu sinto, que a gente vive mais isolado mesmo, que é a ideia do roxo, né? A ideia da solidão, do isolamento, do que inserido, né? Tem tantos assuntos e tantas outras doenças que são explicadas, né? Para todo mundo, né? E a epilepsia não. É possível ter vida com epilepsia, né, Natália? Muito. Você sabe que isso me remete a um primo dos meus primos que tinha epilepsia. Eu era pequena
E aquele homem, que era um homem completamente capaz de qualquer coisa. Sim. Ele era visto como uma pessoa doente e ele não fazia nada. E eu me lembro de criança ver aquela pessoa que não estudava, que não trabalhava, porque ele tinha epilepsia. Sim. Sim. Eu até... Isso que você fala me remete até a algo que eu já debati com várias pessoas. Ah, por que você não assina um termo de incapacidade e não recebe uma bolsa do governo? Mas eu não sou incapaz. Eu não quero receber essa bolsa. Não, mas você tem direito, você tem laudo, você tem a doença, mas eu não sou incapaz. Sim. Então, a partir do momento que eu acho que se eu assinar algum documento dizendo que eu sou incapaz, acho que isso tem muito mais valor para mim do que para a própria política pública mesmo, do que pode fazer por mim, né? Sim. Então... O que as pessoas precisam fazer pelos epiléticos é muito mais, né? Muito mais. É dar espaço, é entender o manejo de uma crise. Sim, é poder enxergar, né? É enxergá-los como eles são, né? Cheios de vida e capacidades. Sim. E é sobre isso que é esse programa hoje. É para que você muito legal. possa, né? Ótimo. Olhar... E eu falei no programa passado, né? Que eu entro nesse mundo da epilepsia há 1 ano. Na verdade, eu convivo com o bicho-papão, e eu vou chamar assim propositalmente, tá? Eu convivo com o bicho-papão da epilepsia desde que o Gabinho nasceu. Porque como o Gabinho ele tem uma formação cerebral muito importante, então desde estruturas que ele não tem no cérebro e estruturas que ele tem que são mal formadas, então as conexões ali, elas ficam todas desarranjadas mesmo. E desde então, do primeiro eletroencefalo dele, que eu ouço, olha, muito provavelmente Gabinho vai apresentar crises epiléticas até os 6 anos de idade. Então, assim, depois dos 6 anos, essa incidência, ela cai drasticamente. Então, eu convivi até os 6 anos do Gabinho, com ele dormindo no meu quarto, né? Porque não sabia. E com essa situação me arrondando, assim, com muito medo. Sim. O medo, eu nem falava para as pessoas, porque eu pensava, se eu começar a falar, e ele, né, a palavra tem poder, ele vai ter uma Pode condição. acontecer. Então, aconteceu desse jeito. Ele fez 6, 7 anos, nada. 8 anos, pensei, nossa, saí ali da fase crítica da epilepsia. Agora acho que vai estar tudo bem. E aí, ano passado, quando ele já tinha 8 anos, ele apresentou a primeira crise. E graças a Deus, eu acho que Deus sabe de todas as coisas, essa primeira crise eu não estava presente. Ele estava com os meus sogros. E foi assim, num domingo normal, ele estava em vigência de febre, um pouquinho de febre. E aí eu até pensei que fosse só por conta disso, assim. Mas a nossa médica, muito prudente, já entrou com a medicação. Eu nem queria muito na época. E aí eu contei no último episódio, né? Quando ela falou, não, vai precisar. Aquilo pra mim foi, assim, devastador. Mas, assim, a gente ainda tinha aquela dúvida, sabe, Natália? Ah, será que é porque ele tava com febre? Talvez não seja um quadro de epilepsia mesmo. E aí, em dezembro, no dia de Natal, ele fez uma nova crise, já em vigência de medicação, sem febre, sem nada. E ali eu entendi que o Gabinho realmente, né, ele tem epilepsia e ele tem mal convulsivo, que é uma crise um pouco diferente, né? Que a gente já falou também sobre isso, mas... Só pra explicar como eu entrei nesse mundo pra você. Sim. E desde que eu estou nesse mundo, eu tenho tentado falar sobre isso, mas pra mim ainda é muito difícil. Porque assim, eu sou uma pessoa informada, né? O meu marido é uma pessoa informada. A gente tem amigos médicos que, né? Auxiliam. Mesmo sabendo de tudo isso, sabendo que é uma condição que tem manejo, que... Foi muito difícil pra mim. Muito difícil, assim, sabe? Aceitar e entender isso. E é um medo, porque, assim... É muito feio ver a pessoa em crise. Dá muito medo, não é? E aí, eu acho que isso vem muito forte, assim, sabe? Então, eu já tava querendo fazer esse programa justamente pra gente poder falar sobre isso. Gente, eu tô falando pra mim mesma nesse momento, né? Não é o fim do mundo, não é. né? Conta a sua história pra gente. Não é. Bom, eu tive o diagnóstico aos 14 anos. Eu sentia uma sensibilidade à luz. E também tenho uma família que é composta por vários médicos. E que tinham também muita dificuldade da aceitação do diagnóstico.
Então, assim, será que é isso mesmo? Nossa, mas ninguém tem isso na família. Mas será que é isso mesmo? Ai, acho que é nervosismo. Ai, é estresse. Ai, é excesso disso, ou excesso daquilo, ou falta disso, ou falta daquilo. Então, eu tinha uma síndrome mioclônica juvenil. Explica pro pessoal o que era isso. Como que se manifestava? Se manifesta através de choque. Parece que você colocou o dedo na tomada e tomou um choque. Mundialmente é conhecida como síndrome do pires voador. Então, às vezes você tá lá lavando a louça e o pires voa. Porque você leva um choque naquele momento, onde os neurônios se encontram ali e não se encontram. Se atritam. Eles entram em atrito. E eu tinha essa crise. Mas eu não perdi a consciência. Então, eu estava completamente consciente e tinha essa crise. Lavando louça, tirando foto, antigamente naquelas máquinas digitais. No computador tinha muito, porque aí eu entendi mais tarde que a fotossensibilidade era algo que me gerava muita mioclonia, né? Tanto o sol quanto a luz de estrobo de balada. Então eu sofri horrores, porque eu queria ir pra balada de tudo quanto é jeito, né? Quando fui ficando mais velha. E aí no outro dia era péssimo, assim, péssimo pra mim. E então eu tinha essa questão familiar que também, assim, era um bicho-papão, mas ele ainda era bem pequenininho. Porque o que eu noto da epilepsia, o que causa esse susto é a ausência total da consciência. Sim. Mesmo que seja do toque, mesmo que seja numa resposta minimamente de que você está ali, né? Esse é o grande bicho-papão mesmo, né? Acho que quando você tinha essas crises mioclônicas, né? Elas você tava ali, né? Você tava ali. Então era uma coisa que pra você devia ser muito difícil pra lidar. mim era horrível. Pra mim era horrível, era uma exposição muito grande. E você não contava pras pessoas. E eu não contava. Então, na escola, eu sofri isso várias vezes. Eu fui tirada algumas vezes de sala de aula, porque o professor achava que eu tava ou colando em prova, porque daí não parava, ficava de um lado pro outro, ou na hora de escrever, escorregava a caneta, porque na parte da manhã eu tinha muita crise mioclônica, e daí elas são sequenciais. E você tinha vergonha de contar? Muita vergonha. Muita. O que você falaria hoje, já aproveitando para jovens, novos jovens, 14? Conte o seu diagnóstico. Conte o seu diagnóstico. Porque hoje eu tenho a total noção e que o diagnóstico, ele é uma porta para uma nova vida. Até para as pessoas poderem te auxiliar. Porque se elas não sabem, isso abre porta para um bullying, para uma exclusão. Porque a partir do momento que a pessoa sabe, se ela quer agir, né, de má fé, aí é com ela. Sim. Né? Mas hoje, que a gente tem tanta informação, eu falo para os jovens que têm o diagnóstico hoje de epilepsia, fale para o maior número de pessoas que você puder. Conte para as pessoas, conte ao entorno dos seus amigos, conte para o taxista que você entrar, conte no shopping se você estiver sozinho, para um segurança, para qualquer pessoa que você entrar num local onde você estiver desprotegido das pessoas da tua família ou que fazem o teu cuidado, conte sobre o seu diagnóstico. Sim. Então, e a Natália vai explicar por muito tempo. Por que é muito importante, no seu caso principalmente, né, Natália, falar sobre isso. Porque aí você teve essas crises mioclônicas por quantos anos? Eu tive por 10 anos. Que eram crises tranquilas. Bem tranquilas, assim. Bem tranquilas e totalmente manejáveis. E você nem fazia o tratamento certo. E eu não fazia. Então, assim, quando eu me sentia muito mal, eu ia lá, fazia por 3, 4 meses o tratamento. Já tô boa, já tô ótima. Mas a questão das medicações, abrirem o apetite, dá muita sonolência. Eu queria estudar, eu era superativa. Sou superativa, mesmo com as medicações. A maturidade ajuda, entender né? Que, né? Pode tomar medicação e ser ativa, não tem nada a ver. Então, um pouco de terapia também, né? Ajuda, maturidade, né? terapia. Então, eu não tomava medicação direito.
enganava minha mãe, passava a perna. Tá tomando, Natália? Tá fazendo? Tô, lógico, claro, tô fazendo. Aos 24 anos, 10 anos depois do primeiro diagnóstico, aos 24 anos, eu entrei em estado de mal convulsivo. E aí... Como é que foi? Você tava onde? Eu estava na loja. Você estava trabalhando. Trabalhando. Eu tive um filho, meu primeiro filho, João, aos 18. Passei super bem na gravidez. Fui mãe... Olha só como a irresponsabilidade tem as suas consequências, né? Eu tomava anticoncepcional e tomava, às vezes, um Gardenal. Sem ter a menor informação de que o Gardenal cancela o efeito do anticoncepcional. E fiquei grávida aos 18 anos. Certo. Aí, aos 24, passei super bem na gravidez. A criança nasceu prematura, mas nasceu super bem. O João nasceu com quase 4 quilos. Quando tirou o João de dentro de mim na cesárea, eu comecei a me sentir muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Mas ninguém tinha noção que era por conta da queda hormonal, que isso tinha tudo a ver com a minha doença neurológica. Acho que nem os médicos na época sabiam da minha condição, na época do João. Aí, aos 24, eu tava trabalhando num dia normal. E aí comecei uma mioclonia atrás da outra, uma mioclonia atrás da outra. E entrei na primeira crise generalizada. Explica o que é uma crise generalizada. É uma crise onde a gente perde a consciência. Totalmente. Totalmente. Ela não é igual para todos, né? Para cada paciente, ela se manifesta de uma forma. Então, a minha é a rigidez dos músculos. Eu faço um som com a boca e muita saliva. Rigidez total do maxilar e perda de consciência. Os lábios ficam bem roxos, as extremidades dos dedos, as pontas, os pés, as pontas dos dedos da mão também perdem o oxigênio. E a impressão que dá é que eu tô morrendo. Sim. E é isso que assusta, pra né, quem Natália? Pra quem vê... Essa impressão que dá. A gente não quer... Mãe, eu fico pensando sua mãe vendo. Sim. Gente, a gente não quer nunca que o nosso filho passe por isso. Não. Nunca. Não. Mas acontece. Acontece. E acontece com frequência, Natália? Com frequência. Pra Com frequência. Pra mim, sim. Você entrou... A primeira foi aos 24 e aí você ficou quanto tempo em... Eu fiquei 40 dias internada, 12 em coma. Levei alta logo um tempo depois. Fui pra casa. Voltei ao hospital porque eu voltei a entrar no mal convulsivo. Voltei a ter uma crise atrás da outra. Tive outro coma, aonde eu fui transferida para Curitiba. Aí de UTI aérea, porque eu já estava bem debilitada. E não só a parte neurológica. Aí eu comecei a ter outros problemas, né? Tipo rim. Eu tive que colocar aquele duplo J. Tive que fazer cirurgia. Tive que colocar o acesso central, porque eu já não tinha mais veia nenhuma. Porque isso é uma condição também das medicações, né? Que eu tava recebendo ali. Estavam deixando a minha parte de veias, assim, péssimas, assim. Então, já não tinha condição nenhuma. Então... E aí, você ficou quanto tempo em Curitiba? 15 dias. 15 dias. E você já tinha um filho de 5 anos? Já tinha um filho de 5 anos. Caraca. Um enorme desafio. Um enorme desafio. E o João, para ele, que é o meu filho, que hoje tem 15... Hoje tem 15. Cara, ela com essa carinha de nova. Que maravilha ser mãe nova. Olha, gente, ó, epilepsia, ó. Que legal. 15 anos. Para o João, não haviam contado para ele, nem eu e nem a minha família, exatamente o que acontecia. Então, apesar dele ter 5 anos, na época, de 5 para 6 anos na época, já dava para ele ter uma noção. Você teria contado. De que a mamãe tinha uma doença e de que estava, né, se encaminhando para o hospital e tal. Não. Então, ninguém contava exatamente o que era. Ele falou, minha mãe sumiu. Minha mãe tá no hospital, mas não sabia o porquê, não entendia direito e tal.
Após os 24 anos, aí eu resolvi tomar remédio direitinho. Direitinho, depois dessa. Depois dessa, eu falei, bom, vamos entrar na linha. Né? E aí, depois disso, a minha doença, que era só... Que não dá pra dizer só, né? Mas era uma mioclonia onde eu ficava consciente. Ela virou uma epilepsia generalizada. E não dá pra dizer virou, né? A minha médica fala, talvez existiam 2 doenças cerebrais. Ou talvez um modo da mioclonia que 0,001 tem que se apresenta após os 24, 25, 26, 27, 28 anos, ela se apresenta de uma forma generalizada. Então, existe uma porcentagem de pessoas que têm a mioclonia juvenil, que ela passa na época da juventude, mas existe uma pequena porcentagem onde ela vira epilepsia generalizada. E aí, depois dessa primeira crise, você começou a apresentar frequentemente? Frequentemente. Fala assim pra gente. Em qualquer local, sem hora marcada. Senhora marcada. Você não tinha uma sensação antes? Eu não tinha sensação. Porque eu percebo que o Gabinho, por exemplo, ele fica... Tem uma áurea. Quieto. Tipo assim, no quieto. início da epilepsia generalizada, eu tinha uma áurea e ela era gástrica. Então, eu tinha uma sensação de que não tá legal. Então, assim, nossa, eu não tô me sentindo bem. Ela é engraçado falar isso, mas é meio visceral. É uma coisa que é gástrica, mas aí é na garganta. Daí você fala, nossa, eu não tô me sentindo bem, mas você não consegue dizer exatamente o que você tá sentindo. Não consegue, é bem limitado, assim. Então... E aí, de quanto em quanto tempo você apresentava crise? Você sabe? Às vezes 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3... Variado. E aí, nesse período todo, faz quantos anos que começou, então? 10 anos? Essas crises? Dos 24 aos 28, elas foram intercaladas. Então, eu ficava meses. Eu fazia o tratamento, né? Com um médico lá de Curitiba, porque até entrar a pandemia e tal. E eu recebi um ok, falou, Natália, você tá bem, né? Dá pra engravidar de novo. E eu tinha um sonho, queria engravidar de novo, tal. Engravidei aos 28 da Lívia. Legal falar isso, hein? Ó, epilética, Engravida. Epiléticos engravidam. Tem filhos. Tem filhos. Então, eu já tava numa condição onde eu tava bem, fazia um bom tempo que eu não tinha nada. E que eu fazia o controle com a medicação. E o médico falou... Pode ir e segue em frente. Ah, doutor, eu vou engravidar tomando Gardenal? Vai engravidar tomando Gardenal. Vamos em frente. Engravidei, tive uma filha que nasceu super bem, completou as 40 semanas, Apgar 9, nasceu super bem. Após o nascimento da Lívia, eu amamentei dos 2 até quase os 2 aninhos. Eu comecei a ficar muito ruim. Depois de 2 anos, ela tinha 2 aninhos. Ela tinha 2 aninhos. Daí muito ruim. De muito ter ruim. crises. Eu tive uma dengue nesse início, já tive 3, viu? Pessoal, cuidado com a dengue. Nossa. Principalmente os epiléticos. Porque a febre, né? E a condição do corpo. E parece que mudou tudo, assim. Eu já tinha um estado de saúde delicado, onde eu me tratava, então ele ia ok. Após a dengue, eu fiquei muito ruim. Muito ruim. De ter que internar? Muito ruim. Então, assim, eu sempre tive muita resistência às internações. Muita resistência. Porque todas as vezes que internava, era diazepam na veia. E... eu tinha uma crise depois, né? Ou acontecia alguma coisa depois. Então, a gente sempre fez o controle em casa mesmo. Né? Fazia o controle ali. Então, meu esposo, a minha mãe, a minha sogra, todo mundo, a minha rede de apoio, sempre estava ali me ajudando. Para não ter que ir ao hospital. E quando você fala, fiquei muito ruim depois do nascimento, é de ter crises... É de ter crises assim... a crise, ela varia muito.
Porque mesmo que você fala, é uma crise generalizada, até acho que poderia mais pra frente mudar essa palavra. Porque ela é generalizada porque você perde a consciência, né? Mas ela, para cada um, ela é de uma forma. A sensação que eu tenho nessa crise, ou a cada crise, é que eu corri uma maratona. Então é um cansaço extremo, uma confusão mental. No pós. O pós é uma confusão mental que eu não sei se eu tô em Marte, se eu tô em Nárnia, ou se eu tô aqui, mas eu vou voltar. Então o drive, assim, vai voltando, mas ele demora. Ele demora. O meu é em torno de 20 minutos, dependendo do tempo de crise, até 1 hora. E quanto tempo você fica cansada e se recuperando de uma crise? Dias? Como é que é isso? Ou é variado? Varia. Varia. Às vezes, um dia, muitas vezes no dia que eu tive a crise, eu não vou trabalhar. Mas muitas vezes eu tive crise e fui numa festinha de aniversário de criança para levar a Lívia na festa. Entendi. Mas hoje eu não faria mais isso, sabe? Porque eu acho que exijo muito do meu corpo e eu preciso respeitar que esse é um momento da retomada da energia e que eu preciso respeitar, né, a minha saúde, a minha condição. Né? E hoje, como é que você tá hoje? Conta pra gente. Depois que você deu essa piorada, fala isso. Eu dei uma piorada, aí teve a pandemia. E aí eu me tratava com um médico em Curitiba e ele falou, Natália, você vai ter que arrumar alguém em Londrina, porque como que a gente vai fazer, né? As consultas online, receita, né? Como que a gente vai fazer? Você precisa arrumar alguém em Londrina, até por conta, né, da quantidade de crises. Eu preciso de ter alguém aí que eu possa pelo menos me corresponder, né? Trocar uma ideia. E, na verdade, eu tinha um sonho de tomar o canabidiol. Porque eu via muitas reportagens, eu lia muito a respeito, sempre li muito a respeito, né, da epilepsia, e via, assim, nossa, coisas mágicas, assim. Tomou uma gotinha, daí daqui a pouco para de ter crise. Eu tinha um sonho, e ele não era a favor. Falava, eu preciso achar alguém que apoie essa minha ideia. E como era uma coisa meio embrionária ainda, né, naquele momento, eu tava afim de achar aquela pessoa que comprasse a minha ideia. E eu achei. Me conta melhor sobre isso. E eu achei. Demorou bastante. Não foi assim da noite pro dia. Foram 2 anos de tratamento até ela falar, vamos testar. Imaginei. Não foi assim, ai, tá bom, Natália, tá aqui a receita. Não foi assim. Não se engane. Eu falava, é isso, eu tenho certeza que é isso. Olha, eu vejo vídeos, porque eu leio. Aí você tomava outras medicações e não controlava as crises. Não controlava. Não controlava. Não. Tinha escape sempre. Sempre tinha escape e sempre tinha aumento. Então, eu tava numa estafa também. Falava, não aguento mais. Eu já tive muitas estafas emocional. Muita. De falar, por que comigo? Sabe, porque eu quero viver. Eu tenho tanta coisa para oferecer pro mundo. E pros meus filhos, e pro meu marido, e pro meu trabalho. Por que comigo, né? Mas aí eu já saí dessa zona, já tem um bom tempo. E como você saiu dessa zona? Terapia, pessoal. Vamos para a terapia, vamos abrir a mente, né? Sim. E vamos entender que o lugar do vitimismo não vai mudar a doença. Aliás, você vai acrescentar mais. E não mais problema, né? Vai arrumar mais um problema. Sim. Eu acho que aí são 2 remédios. 2 que você vai ter remédios. que tomar. É um antidepressivo e os antiepiléticos. Sim. Não, assim, eu acho que quem precisa tem que tomar, ótimo, mas encarar a vida, né, Natália? Sim, encarar a vida. Meu, eu tenho sair isso aqui. da zona do vitimismo, né? De falar, ai, por que eu tenho isso? Sim. Mas eu não aguento mais isso. Pra minha mãe, coitada, assim, já viu várias vezes eu falar, mãe, mas por que comigo? Mas eu não aguento mais, Não muda. Não muda. Você falar, eu não aguento mais, você vai ter que viver do mesmo jeito. Sim. Você vai ter crises do mesmo jeito, ou até mais. Que você vai criar
assim, uma atmosfera emocional muito ruim, muito desfavorável. E a epilepsia, ela é conduzida muito pela parte emocional também. Olha só. E isso é muito interessante. Então, toda situação de estresse, e não é o estresse só da tristeza. Isso que é interessante. Se você está em euforia completa, você pode ter crise. Se você está numa tristeza profunda, você também pode ter crise. Então, não é só o estresse do... estou muito triste, ou tô trabalhando demais, ou tô me dedicando demais a isso. Não. Porque a euforia completa também é um gatilho de crise. Sim. Então, para você ver que o epilético, assim, a pessoa com epilepsia, porque até essa expressão de o epilético, a epilética a gente nem usa mais. Interessante falar. É pessoa, então, a pessoa com epilepsia. Ou portador de epilepsia. Primeiro chega a pessoa, depois chega a doença, gente. Importante. A gente tem até por hábito, né? Falar o epilético, a epilética. Sim, eu acho que eu até falei aqui no episódio, mas não, é a pessoa eu também com falei, epilepsia. Pessoa com epilepsia, né? Porque o indivíduo chega antes da doença. Sim. E essa é a grande descoberta, né? A gente entender que a gente tá antes da doença. Se você colocar a doença acima, você vai viver em torno daquilo. É verdade. Né? E tem como viver em torno daquilo. E aí, quando que virou, assim, a sua chave, então? E aí você encontrou a doutora Elaine. Sim, foi uma pessoa... apaixonada. Ai, gente, duro que eu não posso ficar falando muito dela, que ela quer me matar, porque ela não atende crianças, mas ela atende o Gabinho. Tô contando aqui no podcast. Não vou botar isso no Instagram. Só vou botar isso no YouTube, que menos gente vê no YouTube. No Instagram muita gente vê. Ela quer me matar, mas não tem como não falar dela. Não tem como. Não tem como, assim, a Elaine... Meu Deus do céu, eu já falei no podcast passado que eu fiz com ela é a médica do Gabinho, e ela é uma pessoa sensível. Sensacional. Eu tenho vontade de colocar a Elaine, assim, num potinho. Uma caixinha, não é? Pra casa. Então assim, a gente te ama, Elaine. A gente aqui te nossa ama, declaração. não tem como. Você já sabe. E aí, eu faço várias declarações pra ela, porque até hoje... no pós-crise, eu tenho a crise, eu mando mensagem pra ela. Hoje não mais, assim, mas no início eu mandava, doutor. Hoje como é que é? Então já fala isso. Então hoje você tem uma... Faz quantos dias você tá sem crise? 50 dias sem crise. Estou muito feliz. Que legal. Sabe que eu acho que seria interessante você criar um Instagram, uma página, e falando sobre isso. Igual tem esses trabalhadores, né? Estamos há tantos dias sem acidente. Estamos tantos dias sem crise. Porque aí quando eventualmente se vier, se não vier é ótimo, mas pra você também falar sobre isso, né? Pra ajudar outras pessoas. Eu sinto falta hoje de um perfil, e aí se tiver aí, gente, me mandem, tá? Porque eu quero até conhecer essas pessoas. Mas eu sinto falta de um perfil onde eu me encontre ali como mãe de uma criança que tem epilepsia, sabe? Que eu possa ter mais informações sobre. Olha, eu sigo várias páginas de epilepsia, né? Associação Brasileira de Epilepsia, né? Mas como um informativo. Mas, por outro lado, eu sigo outras páginas que não cabe citar. Eu não me identifico com as páginas. Porque eu não posso, como uma pessoa portadora de epilepsia, falar só da parte ruim e do quão difícil é. Eu não vim aqui para isso. Exatamente. Eu vim aqui para falar para você, Leila, o Gabinho tem epilepsia, mas tudo bem. Exato. Entendeu? Tudo bem, e isso não é o fim do mundo. Exato, não é uma questão de romantização. Não. É uma questão de que teremos que conviver com isso. Bora. Exatamente. Você sabe que eu tenho uma frase que eu falo, acho que toda vez que eu tô gravando esse podcast, eu falo essa frase, mas porque ela é tão real pra mim, que você aceitar a sua condição não vai deixar mais fácil. Vai continuar difícil pra caramba. Mas vai deixar mais leve. Sim. E viver a vida leve faz toda a diferença. Sim, toda a diferença. Toda a diferença. Então, hoje, assim, eu tenho um filho de 15, uma filha de 5. A minha filha de 5 anos sabe absolutamente tudo o que se passa. Conta na escola, conta na sala das amigas.
Gente, isso é tão importante. Super. É tão precioso. Libertador, não é libertador? Você não tem que esconder. Primeiro que, assim, né? Eu tô criando pro mundo uma pessoa que tem acesso ali dentro de casa, alguém que tem uma limitação e que já vai ter um olhar para os outros diferente. E não de, ai, coitadinha. Ou, ai, ela não pode fazer por conta disso. Não. Sim. Não, isso dá pra ela fazer, aquilo não dá. Entender os limites. Eu acho que essa é a parte mais difícil das doenças, e me fala né? uma Você coisa, entender e o limite. olhar de dó? Como é que você lida com isso? O olhar de dó, de tristeza. Tadinha, ela tem epilepsia. Odeio. Detesto. Já O que você aconteceu tem a falar? várias vezes de eu ter crise em churrasco ou em festa, onde eu acordo depois de algum tempo e as pessoas estão, nossa, rezando por mim, achando que ou é um espírito ou, ai, coitada dela, entendeu? A epilepsia, ela tem essa coisa que é muito, muito marcante. Um espírito maligno possuiu o corpo e a pessoa tá ali se debatendo e babando. Então, isso é muito ruim para nós, muito ruim. Essa coisa da solidão vem muito desse lugar. De que não que uma mãe, uma tia não possa estar lá fazendo uma oração. Mas às vezes você só quer ouvir, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Ou nem ouvir nada. E é importante falar, né, que tem muitas pessoas que não saem porque tem medo de ter uma crise e as pessoas verem ela tendo uma crise. Muitas pessoas. Fala sobre isso. Como é que é pra você hoje? Você vai em todos os lugares. Você já Todos teve os crise lugares. em diferentes lugares. Em diferentes lugares. Fala onde você já teve crises. Olha, em lugares inusitados? Sim. Bom, banheiro várias. Parece que ela é o lugar onde ela mais gosta de se manifestar, tá? Entendi. Então, assim, já quebrei nariz, braço, cotovelo. Porque o problema da crise em si... tem a parte cerebral, que tem o dano, óbvio. Mas são as consequências dela, né? Então, quando você tá de pé ali, tomando banho... Putz, não é legal. Eu tive uma crise num laboratório. Chamaram o nome do meu avô tava doente. E chamaram o nome dele, eu levantei, fiquei de pé pra pegar a ficha e tive a crise. Foi um lugar onde eu fiquei bem, assim... Pessoal, então, eu tenho crise e tal. Porque eu não cheguei no laboratório, oi, gente, eu tenho epilepsia. Não dá também, né? Aham. Então, em festas de amigos, em loja, já tive. Supermercado, bem inusitada. Tava eu e a minha tia, que na verdade é tia do meu esposo, mas eu considero ela como minha tia, faz parte da minha rede de apoio. E nós estávamos próxima à Páscoa e estávamos no mercado. Então, a gente ali no supermercado, olhando os bacalhau ali em cima, tal, qual bacalhau que a gente vai levar, ai, que lindo esse bacalhau, e esse e aquele. E ela falou, menina, o que você tá abaixando a cabeça no bacalhau? E eu já tava em crise. Crise. Então, essa crise foi bem atípica, eu esfregando o rosto no bacalhau. Então, assim, daí já vem corpo de bombeiro, mas dá pra ver nitidamente que ninguém sabe fazer nada. Então, vamos para essa parte que eu diria que seria uma parte prática do nosso podcast de hoje. O que a gente tem que fazer? Então, assim, você tá num lugar, eu nem sei que você tem uma crise, mas de repente essa crise começa. O que eu faço? Me fala. Se acalma, em primeiro lugar. Porque se você estiver desesperada, você não vai conseguir me ajudar. Até tá lá no meu Instagram. Primeira coisa é a calma. Aí é impossível, mas você vai ter que tirar essa calma de algum lugar. Sim. Se acalma. No meu caso, eu acho que no caso de várias pessoas, no caso do Gabinho, você tem que fazer de tudo para proteger a cabeça da pessoa. Então, o que é indicado? Lateralizar. Só coloca de lado,
não segura as mãos, não segura os pés, porque a força que o meu corpo está fazendo na hora da crise é muito forte. Então, eu já vou sentir a dor que o meu corpo está gerando na hora da crise. Se você segurar, é muito pior. Então, tem muitas pessoas que vêm, segura a mão, tenta abrir a boca. Eu já tive uma situação onde eu quebrei o maxilar aqui embaixo, numa das primeiras crises que o meu pai tentou abrir a minha boca. Porque vai engolir a língua. Isso é o maior mito da epilepsia. Não vai engolir a língua. Tá, gente? A língua é um músculo, ela não vai ser engolida. E outra coisa, né, Natália? O perigo de você morder o dedo e aí você não vai soltar, né? Tem o maior perigo porque você pode até amputar o dedo de alguém. Porque o maxilar, ele é muita força. É muita força. Eu já mordi a minha língua N vezes. Já tive que costurar N vezes, refazer toda a parte dentária da parte de baixo por conta da força, né, de fechar o maxilar. Então, assim, para quem vai ajudar, calma, lateraliza a cabeça dessa pessoa. Ah, a pessoa estava de pé, caiu no chão. Tenta cair antes dela. O meu esposo é perito nisso. A hora que ele vê que tá acontecendo, ele consegue identificar, porque como eu travo antes, eu não tenho... A epilepsia não começa a cair, pronto. Comecei a crise. Não, eu travo antes, aonde eu tiver. Ele tá sempre de olho, né? E se ele vê que eu tô travada e a pessoa tá conversando comigo ainda e não tá percebendo, ele já vai... Coloca o corpo atrás de mim e vai escorregando devagar até o chão. Importante é sempre ser até o chão. Sempre no chão. Eu nunca indico sofá, cama, sempre no chão. Sempre no chão. Porque do chão a gente não passa, né? Então, nem você, nem quem tá te ajudando. Então, sempre no chão. No caso de uma criança, eu acho que é mais fácil no sofá. Mas de um adulto, chão. E lateralizar a cabeça. E esperar passar. E vai passar. Vai passar. Esperar passar. Se for uma crise que ela vai durar mais de 2, 3 minutos, 4, liga para ambulância e encaminha para o hospital. A minha, como é uma crise que ela dura às vezes 50 segundos, 1 minuto e meio, 1 minuto, ela dificilmente ela passa disso, a gente consegue fazer o controle em casa. Sim. Hoje eu tenho a equipe da Festela todinha, sabe fazer... Preparada. Todos os preparos para poder me socorrer. E quais os cuidados que você toma, assim, na prática, no dia a dia? Tem uns cuidados bem engraçados, tá? Lá na Festela, eu não tranco a porta quando eu vou no banheiro. Então, a gente fez uma menininha que a gente põe na porta do banheiro. Então, quando eu tô no banheiro, eu coloco a menininha pro lado de fora. A gente fez ela de papel. Então, porta trancada, jamais. Chuveiro com a porta fechada, mesmo que seja só encostada. Porque o chuveiro faz barulho, o barulho da água, nunca. Eu, particularmente, evito ao máximo de estar sozinha. Seja em que ambiente for. Assim, às vezes, a gente tem a sensação de que, nossa, vai dar pra mim agora, eu tô 50 dias sem... Aí agora eu já consigo lavar a louça, ouvir uma música, fechar a porta da cozinha aqui. Não foi legal a experiência. Meu esposo chegou, o celular estava mergulhado dentro da pia e eu tinha caído. E foi uma queda onde eu cortei a cabeça. Então, isso enquadra na minha falta de responsabilidade com a minha doença. Né? Não é só os medicamentos. Né? Não adianta eu pensar que só os medicamentos vão conseguir... Não. Existe, assim, a ideia de que a epilepsia, ela precisa do equilíbrio. Eu acho que esse é o grande segredo. Legal. Tanto emocional, quanto na parte das medicações, quanto na rotina. Todos os dias, você ter mais ou menos o mesmo horário para dormir. Você ter uma vida não cheia de altos e muito baixos, e muito altos e muito baixos. Ter uma vida com equilíbrio que vai dar certo. E dirigir? Não. Não dirige? Não.
Não dirijo. Porque eu não posso colocar a minha vida em risco e nem a vida de quem tá na rua. Então, essas são as adaptações que você encontrou. É. E que tá tudo bem. Mas eu conheço pessoas que têm epilepsia que com 3 anos, sem, que tiram a carteira. Entendeu? Pelo menos lá no Detran, você vai e tira a carteira. Eu acho que o pessoal, a parte mais difícil para quem tem epilepsia é arrumar emprego. Pois é, eu queria chegar nessa questão, né? É um enorme tabu que Enorme. dificulta a pessoa porque Enorme. ela é incapaz. Incapaz. Né? Incapaz. Quando, na verdade, não é nada disso, né? Não. É uma questão de saber o manejo, né? Saber que aquela pessoa talvez terá uma crise, sim, no local de trabalho e que tá tudo bem, a gente vai saber lidar com isso. Mas as pessoas têm medo, né? Essa é a Tem sensação. medo porque nós temos poucas políticas públicas a respeito. Pouquíssimas. Nós temos pouca informação em escola, em faculdade, em empresas. Pouca informação até na internet. Exatamente. Então, se você for procurar quantos grupos de epilepsia você vai achar no Instagram? Pouquíssimos. Precisa falar mais, né? Precisa. Precisa, é um tabu. E me fala uma coisa, a gente não terminou. E aí você foi pro canabidiol. O canabidiol mudou sua vida? O canabidiol ajudou a mudar a minha vida. Mas não foi o passe de mágicas que eu achava. Importante falar, porque a gente ficou nessa ali. Não foi. Ele ajudou, sim, junto com as outras medicações. Mas ele não foi o passe de mágicas. Após o uso do canabidiol, que a doutora Elaine ministrou, ela fez uma proposta de eu fazer a colocação de um marca-passo cerebral. Chama-se VNS, uma tecnologia. Então, eu sou quase um robô, assim, né? Isso que vocês estão vendo, é quase um robô. Então, é um marca-passo cerebral, onde ele ajuda na frequência do cérebro e na frequência das crises. Ele é colocado na altura do seio, né? Os fios ficam aqui no pescoço, todos aqui no pescoço, aqui nessa parte aqui do pescoço. E ele é ligado, polo positivo, polo negativo, e ali fica marcando uma frequência que seria uma frequência ideal para um cérebro não ter crises. Quando eu coloquei o VNS, eu também sabia que não seria o milagre, nunca mais vai ter. A doutora Elaine, sempre muito realista, e falou, Natália, é paliativo, vai diminuir em torno de 40% suas crises. Você topa? Eu falei, tô dentro. Porque o que importa é qualidade de vida. Eu sei que eu tenho uma doença crônica. E é isso que é importante. É aceitar, saber que você tem, mas estar disposto a se tratar. Né? Não ficar lamentando, mas estar disposto. Então, eu fiz a cirurgia aqui em Londrina, com o neurocirurgião, coloquei o VNS. Demorou um tempo pra eu me adaptar, porque ele faz umas alterações na voz. Vamos falar o nome dele? Eu acho importante. Chama Quem foi VNS. O cirurgião foi o Dr. Marcos Valério. Marcos Valério. Maravilhoso. Ótimo, excelente. E eu faço várias piadas quando eu vou lá no consultório. Falo pra ele que ele tá alterando minha voz, porque altera muito a voz. Quando o marca-passo liga, ele altera a voz, porque os eletrodos, eles tremem próximo à corda vocal, né? Eles estão próximo à corda vocal, então altera a voz. Entendi. Falei, daqui a pouco eu tô aqui falando com uma voz grossa. E hoje, então, você usa o VNS, o canabidiol. Gardenal e Frisium. Entendi. O pior de falar, o maior bullying que você sofre é você falar que você tá tomando Gardenal. Gardenal. Todo mundo faz piadinha, Todo mundo. Gente, isso é desde que eu tinha 5 anos. Todo mundo. É lá o Gardenal, a Gardenal, não sei o quê. É o pior. Se falar que você tá tomando canabidiol, você tá na moda. Que você usa um marca-passo, nossa, mas com 34 anos, um marca-passo. Frisium, ninguém nem sabe o que é. Né? Tipo, ok. Mas o Gardenal... Sim. A gente precisa acabar com esses tabus, né, gente? Tá na hora, né? Passou da hora, né? Então, a mensagem que fica pra mim nesse programa é que tem tratamento,
tem qualidade de vida, sim. Tem como a gente encarar de frente, Sim, com né, a certeza. epilepsia. Com certeza. E, assim, hoje existe muitas coisas, né? Muitas coisas que você pode fazer, você pode tratar. Sim. Eu não sei como vai ser a vida do meu filho, né? Então, ele tá na primeira medicação para epilepsia. Eu acredito que ainda teremos aí muitos capítulos. Tomara que não. Mas tomara que não, mas enfim, eu acho que a gente tem que estar preparada. Sim. E tem mais uma coisa também que eu aprendi, Natália. Não dá pra ficar esperando a próxima crise. Não. A gente tem que viver o que a gente tem melhor hoje. E não amanhã. Exato. Né? Então, hoje eu não tive crise, né? Graças a Deus, bora, vamos lá, outro dia. Exato. Hoje eu também não tive. Por isso que eu tenho um calendário interno, onde, assim como eu tenho o diário de crises, que eu tenho que ter, porque eu tenho que mostrar pra minha médica, eu tenho o diário de não crises. Exato. Né? Porque a gente tem que saber também, olhar e falar, eu tive crise tal dia. Mas quantos dias eu não tive? Exato. E quantas oportunidades. E quantas né? coisas me surgiram. Olha, estar aqui é uma oportunidade. Falar sobre esse assunto. Eu sempre tive vontade de falar sobre esse assunto. De poder contar minha história. De poder falar que tem vida, sim, com epilepsia. E muita vida. E tem como levar as coisas de uma forma mais leve. E precisamos, sim, estar à frente de dar mais informação para as pessoas, né? Exato. Acho que as pessoas já precisam vamos te desafiar entender, aqui. né? Eu acho que é o maior jeito. Já vamos deixar aí o Instagram. É aberto ou é fechado? Não, posso abrir. Vai ter que abrir o Instagram hoje. Vamos abrir, eu abro. Qual que é o Instagram? É Natália Alves, 90. E vai estar aberto, então. Vai estar aberto pra você ir lá. Já vamos até mudar esse nome desse Instagram. Vamos daqui a tirar pouco esse 90 aí, vamos pôr tirar lá. isso aí. Já vamos colocar um negócio aí de epilepsia, Sim, alguma coisa. eu coloco muitas coisas no Instagram sobre Legal. epilepsia, principalmente pra minha rede, né? Sim. Eu coloco foto ali dos cuidados Legal. certinho, como fazer. Vamos seguir a Natália e vamos incentivar a Natália a gravar um podcast, a falar sobre Vamos isso. fazer. É muito importante, Natália. É muito, muito, muito. Porque Sim. eu sei que... Eu tô nesse mundo Sim. atípico há 8 anos e é uma coisa que me pegou num lugar que eu não sei nem te explicar. Sim, eu imagino. lembro o dia que eu saí da primeira consulta, eu entrei no carro. Gente, mas eu chorei. E a médica do Gabinho, que é a mesma médica da Natália, ela é tão sensível que depois ela me mandou uma mensagem, acho que um dia depois, ela... tá melhor. E na frente dela, eu nem demonstrei o meu desespero total, né? Sim. Eu esperei chegar é que no ela carro. conhece reconhecer, né? Ela consegue. Exato. Cheguei no carro e desabei. Mas ela viu ali, né? A minha atenção. Olha, Leila, vai ter que tomar a medicação. E esse vai ter que tomar a medicação... Parece que é uma sentença. Gente, Sim. não é. Não é. Não é. Esse vai ter que tomar a medicação o resto da vida. Eu não sei se é o resto da vida, mas... Parecia que, meu Deus, o Gabriel não tomava nenhum remédio até então. E aquilo parece que foi... Nossa, não sei nem explicar. Foi como uma flecha no meu peito. Sim. E hoje eu entendo que ele precisa, sim, que graças a Deus que existem Que tenha medicações, medicação, né? Então, assim, hoje eu tô mudando o meu olhar. Nossa, graças a Deus que eu posso comprar essa medicação, que existe essa medicação e que meu filho, né, tem acesso a essa medicação. E não como, nossa, que droga, tem que tomar essa medicação o resto da vida. Sim, Né? sim. Então, assim, é como a gente olha. E naquele como a gente olha. momento, é inevitável, assim... Na hora que vem o susto, a negação, né? Eu neguei por alguns meses. Não, acho que não é. Até mas você tá entender melhor que que eu, né? você demorou alguns anos. Eu neguei anos. Então assim, tudo é normal. Mas que você não passe a sua vida nessa negação, Sim. nesse luto, né? Que você possa superar isso, aceitar. E, o que eu vou fazer hoje? Né? Sim. Com É que eu acho que o lugar de mãe, ele entra muito no aonde eu errei. O que eu fiz? Porque eu vejo a minha mãe, eu com 34 anos, eu vejo a minha mãe... Toda crise parece que foi a primeira. Como que é pra ela, assim? Toda crise parece que foi ontem que a gente descobriu que eu tinha epilepsia. Então, assim... Daí ela me liga, me manda um monte de mensagem. Muitas vezes ela pega o carro, vai lá na minha casa, a hora que for, que seja à noite, que seja de manhã, que seja... Ela fica desesperada. Internamente, no silêncio dela, né?
Mas ela fica desesperada. Você vê que pra ela não é uma coisa que... Ok, então a gente conseguiu entrar no consenso. Minha filha tem uma doença e pra ela eu levo muito melhor do que ela. Gente, hoje eu tô chorando aqui. Não, Leila, não é pra você chorar, pra você entender que sim, mas é assim mesmo. E você vê como... gente, o lugar de mãe não tem a idade, difícil. né? Não tem. O Gabinho tem 8, eu tenho 34. Ou seja, não tem. Não. Ai, Não. é isso, assim, sabe? Eu acho que esse lugar de mãe, ele é complicado. Porque a gente não quer ver o nosso filho, né? Passar por no situações sofrimento, difíceis. né? Ao mesmo tempo... É isso, eu acho que não é pra ficar desse podcast o meu choro no final. Mas pra gente entender, poxa, tá vendo? A Natália tá bem, né? Sim. Ela tá aqui, ela tá convivendo com a doença, entendendo o que ela pode fazer com isso. Não tá mais perguntando por quê, mas pra quê? Não, mas pra quê? Pra Sim, informar, exatamente, né? exatamente. E pra partir daqui pra frente, Daqui né? pra frente. Mas mães me entenderão, não é fácil. Mas é isso, queria agradecer, Natália. Eu também, muito obrigada. Muito Deixa obrigada aí uma pela mensagem chance. pro pessoal, o que você quer falar. Já falei que vai ter que seguir nas redes sociais. O que você quer falar? Eu queria primeiro te agradecer pela oportunidade de contar minha história. Acho que é muito importante a gente quebrar tabus, né? A gente poder entender mais sobre o outro, sobre as N, né, limitações que as pessoas têm e que tudo bem e que a gente pode conviver com isso. E um diagnóstico não é uma sentença. Acho que isso que é o mais importante. Ele é o início de uma nova vida. Eu acho que pra mim, a partir do momento que eu consegui entender isso e introjetar mesmo dentro de mim, eu consegui viver melhor. E assim, deixar o meu redor, né, as pessoas mais tranquilas. De que eu consegui entender que não era uma sentença, mas que era uma nova vida. Né? Uma nova vida com medicações, com limitações, mas eu tô viva, né? E tenho sonhos, planos, desejos e a epilepsia está dentro disso. Não é o centro disso, mas ela está dentro disso. Então, adequar uma vida de acordo com as minhas limitações. Sim. E eu te agradeço muito pela oportunidade. Foi muito bom. Maravilhoso. Amei. Obrigada mesmo. Muito obrigada por esse encontro. Não foi à toa. Eu acredito que não foi à toa. Gente, obrigada. Queria agradecer demais o For You Studio, a minha equipe, o Gabriel, intérprete de Libras, e dizer que semana que vem tem mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.